Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora terapeuta, e venho sempre falar das minhas experiências através da mecânica quântica, física quântica, que eu estudei para me organizar emocionalmente, mentalmente e nas minhas ações. E como eu já falei em vídeos anteriores, como eu busquei, né, entender esse universo, o porquê da minha vida está tantas coisas dando errado e coisas que não estavam, tipo, no meu controle, né? Como eu já falei da história da vida do meu filho, e quando eu entendi que tudo está dentro do que a gente vê, através do que a gente sente, e o que a gente vê fora é o que está dentro, foi quando eu comecei a olhar de outra maneira o mundo. Mas eu vou falar antes mesmo do que eu consegui ajudar meu filho, porque eu iniciei os estudos, né, a partir de 2018 mesmo. Estudei sobre mecânica quântica, metafísica, eu comecei a me aprofundar, comprei muitos livros, como eu já falei de Joseph Murphy, livros O Segredo, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que é um grande best-seller, e o Caibalion, e vários livros que tenho que falar sobre a questão de o poder da mulher, o poder da mente, tudo que está relacionado com a nossa consciência. E foi aí que eu busquei Louise Hay, né? Uma mulher maravilhosa, Louise Hay. Ela tem uma história muito linda. O poder das afirmações positivas de Louise Hay. Ela tem uma história que fala de uma vida muito difícil que ela teve na infância e tudo que ela passou, poderia ter muita raiva da vida, mas ela entendeu o processo e começou a mudar isso. Ela se tornou uma grande palestrante, autora de vários livros. Ela criou também uma editora, Hay House, né, o nome da editora, e ela fez muita coisa maravilhosa, gente. E ela fazia palestras em instituições, em vários lugares. Maravilhoso, tem muita coisa boa dela. Quem quiser, procure os livros dela, são muito importantes. Ela teve um câncer, já na fase adulta, e ela se curou desse câncer, ela não morreu por causa disso. Ela se curou, tendo uma alimentação, um pensamento positivo, e ficou boa, e morreu por conta da idade mesmo, o tempo, né? Chegou o momento dela, ela já tinha feito tantas coisas maravilhosas. E hoje eu venho falar justamente de vidas como as nossas, de Louise Hay, de tantos outros, de que vieram de situações muito negativas e mesmo assim a gente olha para as coisas negativas da vida e aí a gente sempre sente uma vontade de mudar isso. E é aí que nasce a busca de mudar esse quadro, de olhar e de provar que é possível acontecer. E como eu tenho experiências na igreja, né, hoje eu não faço parte de igrejas, mas eu lia muito a Bíblia. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de leitura, então eu lia a Bíblia mesmo pequenininha, já meus 7 anos já sabia ler. Então eu lia a Bíblia, tudo eu lia, relia. Claro que eu não tinha uma compreensão como hoje, mas isso me ajudou muito, porque eu olhava aquelas leituras, não compreendia de forma mais clara, é lógico, mas eu ficava questionando, gente. Ó, eu com 7 anos ali, 8, 9, eu questionava o que eu lia pelas coisas que eu via, né? As atitudes, as informações. Por exemplo, eu via que Jesus dizia, para você entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Ele dizia isso. E o nascer é justamente mudar de pensamento, emoções e ações. É ter Cristo dentro de nós. Cristo é uma consciência, é você se conduzir através dele.
olhar, Jesus ele é um exemplo para a gente olhar aquilo e se representar através dessa conduta que ele fez. É lógico que ele foi grandioso e ele fez algo que muita gente não conseguiria, né? Sofrer pelos outros. Mas o fato que ele quis mostrar é justamente o amor. E hoje eu venho falar de alinhamento. Quando você se alinha, tudo muda, gente, para melhor. Tudo muda. E eu vou colocar aqui coisas que começaram a acontecer, já que eu disse que em 2018 eu comecei a ler. Antes da pandemia, eu trabalhava em duas instituições. Eu era professora e lá eu primeiro trabalhei em uma escola particular, que eu passei mais tempo lá, onde meu filho mais novo ele estava também fazendo ensino médio, né, eu consegui uma bolsa lá. E antes da pandemia, eu tive que como trabalhar em outro colégio, fui por conta de uma coordenadora que fazia parte desse meu primeiro emprego, e lá, né, com ela, tudinho, eu comecei e fiquei não um ano inteiro, mas eu fui completar uma sala de aula para poder completar o tempo de uma professora que todo mundo amava e eu fiquei no lugar dela, imagine, né? Então, eu tive que ficar lá. Logo no início eu não gostei por conta do comportamento da diretora. Ela tinha um comportamento muito abusivo até, agressivo também. Ela gritava com os funcionários. E não foi comigo, tá, gente? Mas ela gritava com os funcionários. E isso eu não admito, assim, de ser agredida verbalmente o que for. Já basta a minha vida. Eu já passei na infância, como eu já falei, sobre a minha mãe, que ela sempre foi uma pessoa bem agressiva, então a gente era agressivo, tanto verbalmente como fisicamente. E você viver isso com outras pessoas adultas, isso me deixava muito, sabe, meio complexada disso. E eu saí desse emprego depois que terminou esse ano letivo, consegui terminar com aquela turma, e um ano depois já veio a pandemia, gente. E foi quando eu tive que ficar em casa com os meus dois filhos, já estava divorciada, eu fiquei com meus dois filhos em casa e graças a Deus eu não estava morando com meu ex-marido. E lá eu comecei a pensar, gente, nossa, mas eu já estava lendo tantos livros importantes e eu estava consciente de que eu precisava ter consciência de que, independente do que acontecesse, eu estava bem, estava sendo guiada de alguma maneira. A gente acreditar, gente, que estamos sendo guiados, isso é muito importante. E no meio dessa situação, eu saí, e eu já tinha saído do segundo emprego que eu tinha ficado, foi ótimo, porque no primeiro, eu consegui ter o direito, né, da parte de quando você termina, né, um trabalho, você tem o seguro-desemprego. E aí eu fiquei durante... E aumentaram, né? Eram 3 meses, aumentaram para 5, 6 meses, mais ou menos. E no meio disso, algo maravilhoso aconteceu. Eu ia receber sempre o seguro-desemprego para poder manter eu e meus filhos. E quando eu fui fazer... Meu filho estava precisando, o mais novo, ele estava precisando de fazer um tratamento dentário. E aí eu fui ver na conta o valor para poder pagar esse tratamento, que era barato na época. Aí, gente, quando eu fui olhar na conta, eu sabia, eu tinha certeza que não tinha nem, sei lá, se muito, 100, R$ 200 na época, que eu já tinha tirado para comprar as coisas, tudo, então não tinha muita coisa. E quando eu olhei a conta, tinha mais de R$ 8.000. R$ 8.000 na minha conta. Gente, quando eu vi aquilo, eu tava com meu filho. Olha só, eu tava com meu filho. E tinha um homem tirando que esses caixas tinham colocado em um posto. Então você poderia usar o cartão e tirava dali do posto. E aí eu peguei, vi esse valor, eu achei estranho. Aí eu disse, moço, isso aqui, o senhor está entendendo? Ele fez, como? Esse valor aqui, ele fez, R$ 8.000, tem 8.000 alguma coisa. Aí eu fiz, né, tá certo.
Que massa. Aí eu fiquei assim, ele ficou olhando pra mim sem entender, né? Aí eu disse, Marcílio, meu filho chama Marcílio, mais novo, eu disse, Marcílio, tem 8.000 e alguma coisa na minha conta. Entrou 8.000 reais na conta. Como assim? Eu fiquei, gente, nossa. E eu fiquei tão desnorteada. Ele foi fazer como era próximo, ele foi fazer o tratamento. E eu fiquei o tempo todo, nossa, e eu fui falar, e liguei para meu namorado, né? Eu disse, olha, entrou 8.000, ele fez, calma, pode ser erros, às vezes eles entram numa conta e eles depois cobram tal. Aí eu disse, é verdade. Aí só que eu fiquei, não, isso não é uma coisa assim do nada, isso é algo para mim. E eu deixei ali. Aí falei para meus pais, sério, Patrícia? Nossa, mas cuidado, todo mundo fala isso, né? Cuidado, não pega, não sei o quê. Mas não tinha nome, gente. Ninguém veio cobrar, nem nada. E passado o tempo, chegou o momento do seguro-desemprego ter acabado. E eu estava sem trabalhar. Aí eu fiz, chegou o momento de eu utilizar aquele dinheiro. E eu fui usar, gente. Claro, eu aceitei, eu disse, não, e isso chegou para mim. Porque antes disso acontecer, eu tinha dito assim, meu Deus, está chegando o momento do seguro-desemprego acabar. E eu não tenho como arrumar um emprego nesse momento. Todo mundo dentro de casa, gente, como é que a gente ia trabalhar? Eu tinha deixado o segundo trabalho, eu estava nesse, foi o primeiro, que graças a Deus eu recebi o seguro-desemprego, mas não tinha outro emprego. E eu fiquei, nossa, o que, é que vai acontecer? Ficava super aperreada. E aí, aconteceu isso. Aí eu disse, nossa, mas assim, eu não fiquei aperreada. Não, eu estou lendo, eu estou estudando, eu sei que eu tenho que confiar que Deus, Ele está cuidando de mim e de todo mundo. E eu fiquei tranquila, gente, eu dormi. A noite toda foi tranquila. Aí quando foi de manhã que eu fui para o dentista com meu filho, isso aconteceu. Gente, isso foi incrível. E aí, durante a pandemia, eu passei o tempo da pandemia tranquila, independente do que estava acontecendo. Eu peguei Covid, tanto é que eu senti a falta do paladar, né? Mas só foi um dia. Meus filhos também, cada um teve um sintoma diferente, mas nós ficamos lá, tudinho, passando por isso e tudo passou, graças a Deus. E eu quero falar sobre esse alinhamento, eu estava bem, porque eu estava trabalhando a questão dos estudos, né? Enquanto a gente não se tornar consciente das nossas atitudes, das nossas ações, de como pensamos, nada vai mudar, gente. É como Carl Jung fala. Carl Gustav Jung, ele fala sobre justamente isso. Enquanto não tornares consciente o inconsciente, ele vai conduzir a tua vida e chamar-lhe-as de destino. Olha só. A gente vai achar que é o destino. Ah, isso acontece porque é o jeito, ou sorte ou azar. Não, gente. Coisas maravilhosas começam a acontecer. Pessoas. Eu imagino uma coisa e simplesmente acontece. Eu estava pensando uma vez, há pouco tempo isso, que eu queria ir para uma casa em frente ao mar e que eu pudesse ver o sol nascer. Isso eu fiquei na minha mente. Eu disse, não, isso é meu sonho, ter uma casa assim, em frente ao mar e que eu pudesse ver todo dia o sol nascer. Aí, gente, eu pensei isso, né? Aí veio uma pessoa, uma psicóloga que eu conheci, né, no condomínio da casa da minha cunhada, e lá ela conhecia eles primeiro, depois me conheceu. Eles me conheceram cantando, brincando, porque a gente sempre às vezes faz lá, eu canto, né, com meu marido, a gente toca, ele toca instrumento e eu canto. Então a gente levou até a banda para brincar, se divertir lá, era o aniversário dele, e aí a gente ficou lá, e ela mora em frente aonde é a área de festa, que é junto da piscina, e aí ela me chamou, me convidou para ir lá na casa dela, passaram depois do Natal, para a gente conhecer lá. E eu fui, nossa, gente, tudo que eu imaginei eu vi, e isso em pouco tempo. O incrível é isso, quando eu imagino uma coisa, acontece em pouco tempo.
Porque quanto mais alinhado você está, mais acontece de forma. E quando eu penso, eu não fico imaginando como é que vai ser ou se vai ser, eu nem imagino que isso vai acontecer. Veja só, eu nem estou pedindo. Eu fico imaginando assim, nossa, que massa se eu tivesse assim nesse momento agora e simplesmente acontece. Domingo agora, eu acordei de manhãzinha e fui para a sala. Sempre eu assisto alguma coisa de filme, alguma coisa assim, e fiquei imaginando eu caminhando na praia, assim, caminhando. E quando meu marido acordou, ele disse assim, depois do almoço, ele fez, bora pra praia. Aí eu fiz, vamos? Você sabia que eu tava falando, pensando nisso, eu nem pedi, porque assim, eu sabia que a gente tava descansando, é um domingo, o sol tá muito quente, mas eu queria fazer isso. E simplesmente ele pediu, gente, para ir. E ele gosta, mas ele não vive pedindo. Mas o que eu quero dizer a você é que quanto mais alinhado você estiver, mais conectado com você, mais aceitando quem você realmente é. Nada de esconder, por exemplo, as suas ações negativas, você tem que ir acolhê-la. Dizer, por que eu reajo dessa maneira? Por que eu me sinto assim? Por que eu fico desse jeito com uma determinada pessoa? Você tem que olhar o que é que te alinha com essa pessoa, o que é que te conecta com isso. Então você precisa sair e precisa olhar para você e se tornar realmente quem você é, para que as coisas aconteçam. Olha só, R$ 8.000 na conta, de forma inusitada, e isso me ajudou muito. É claro que para outras pessoas R$ 8.000 talvez não seria nada, mas para uma pessoa que estava numa situação bem difícil, no meio da pandemia, foi muito gratificante. É claro que eu não estava só, se eu precisasse, eu teria uma pessoa para me ajudar, meu namorado e tal, mas isso foi fundamental, gente, para eu não ficar na agonia, na angústia. E foi muito, muito importante. Nossa, e é isso que eu digo a você, se alinhe com quem você é e você terá tudo o que você deseja, independente do que seja. Beijo, comenta aí o que você conseguiu quando você estava bem com você de alguma forma, alguma situação, algum trabalho, algo que você só pensou, você nem pediu, mas você imaginou isso e isso aconteceu. Fala aí, dá um like e beijo, até a próxima. Tchau, tchau.